Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Capítulo 8. Como obter respostas às suas orações. O passado da Palavra de Deus. É importante que aqueles que buscam a misericórdia divina vejam que ter fé é tomar e usar aquilo que Deus lhes oferece. Esperança é a expectativa de receber a bênção em algum momento. Fé, porém, é tomar posse hoje daquilo que Deus oferece. Temos de crer no que Deus diz que fez por nós e agir de acordo, apossando-nos da liberdade comprada com sangue, como os escravos fizeram depois da proclamação da emancipação de Abraham Lincoln. O Evangelho é uma proclamação mundial de libertação da escravidão e das cadeias do antigo tirano do pecado e da enfermidade, o diabo. Quando Jesus disse "está consumado", ele queria dizer que sua obra estava terminada. Deus espera que consideremos como realizado aquilo que Jesus disse que está feito. Os tempos passados da Palavra de Deus significam uma decisão estabelecida, selada e final da sua vontade. Lemos em Gálatas 3,13, parte A. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Deus colocou a nossa redenção da maldição da lei no passado e nós recebemos a libertação quando fazemos o mesmo. No capítulo 8 de Deuteronômio, vemos que a maldição da lei inclui todas as enfermidades. Lemos na Palavra de Deus. Verdadeiramente ele tomou, o verbo tomar conjugado no passado, sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53,4, parte A. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24, parte A. Pelas suas pisaduras fomos, passado, sarados. Isaías 53,5, parte C. Deus deseja que todos nós nos apropriemos do que Cristo fez no tocante à redenção da nossa alma e do nosso corpo, e sigamos em frente, obedecendo e agindo de acordo com o que cremos. Quando Ele nos faz uma promessa, autoriza-nos a recebê-la e espera que a alcancemos. Nada menor do que isso é apropriado à fé. Em Marcos 11,24, Jesus nos autoriza e ordena a crer em relação à recepção da bênção sobre a qual oramos. Ele diz que, quando pedimos algo que Ele nos oferece, precisamos crer que o receberemos e o teremos. Devemos continuar crendo que Deus nos deu o que pedimos quando oramos, louvando e agradecendo pelo que recebemos. Depois de crermos que Ele ouviu nossa oração, cremos que Ele continuará agindo. Então, a semente incorruptível, a palavra, começa a crescer. O agricultor tem de vislumbrar o desenvolvimento da semente antes que seja possível colher os frutos provenientes dela. De modo semelhante, é necessário que a palavra de Deus, a semente incorruptível, seja recebida no bom solo do nosso coração antes que possa começar seu trabalho. Crer que Deus já ouviu a nossa oração anteriormente à manifestação da bênção é o solo no qual a semente incorruptível cresce e produz frutos. O ato de crer que Deus ouviu nossa oração faz com que a semente seja lançada e então comece a agir. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse enquanto Lázaro ainda estava morto: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11,41, parte B. O enfermo que ora por cura deve dizer antes que a cura se materialize: Pai, obrigado porque tu me ouviste. A oração da fé é crer que nosso pedido foi atendido antes de a resposta materializar-se, antes de a resposta tornar-se manifesta. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. A fé se alegra antes de ter experimentado ou tomado consciência de qualquer mudança. Ela diz: está escrito. Quando oramos por cura, temos de dizer com base na autoridade da palavra de Deus:
Dou graças, Senhor, porque tu me ouviste. A fé se recusa a ver, para não dar lugar à dúvida, qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Ela enxerga a saúde e a restauração prometidas a nós, como se já nos pertencessem por causa do sacrifício de Jesus. Por meio da sua morte, seu testamento tem validade. Assim, como centurião, sejamos sensíveis para ouvir Jesus. Vai, e como creste te seja feito. Mateus 8,13, parte B. Com os nossos olhos naturais, vemos somente as coisas temporais e inferiores da terra. Mas com os olhos do nosso entendimento, Efésios 1,18, contemplamos as coisas superiores, as realidades duradouras e satisfatórias do reino espiritual e eterno Deus. Deus disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4,17, parte A. Uma vez que o Eterno fez essa afirmação, Abraão agiu pela fé, aceitando de Deus o seu novo nome Abraão, que significa pai de uma multidão. Um homem coloca uma quantia de dinheiro no bolso do casaco de sua esposa. Depois conta-lhe o que fez e pergunta se ela acredita nisso. Ela responde: certamente, eu acredito. E logo começa a fazer planos sobre como gastar o dinheiro. Ela de fato possui o dinheiro antes de vê-lo. Por que devemos confiar nas palavras de outras pessoas e exigir que Deus comprove a sua? Se alguém lhe dá uma casa, a qual você nunca viu, você na verdade já possui essa casa, mesmo sem vê-la. Ora, a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. No exemplo anterior, vemos que a palavra de alguém de confiança faz com que uma casa seja minha. Posso vendê-la mesmo sem nunca tê-la visto. Ter fé é crer que temos aquilo que Deus diz que é nosso e agir de acordo com isso, antes da constatação real desse fato. Deus disse a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e aos seus valentes e valorosos. Josué 6:2. Em consonância com o que o Senhor dissera, Josué e seus homens creram que a vitória já lhes tinha sido dada. Os muros das cidades de Jericó ruíram enquanto eles agiam por fé. Jesus disse aos 10 leprosos que pediram misericórdia: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Lucas 17:14, parte B. Essas palavras queriam dizer: estou dando-lhes minha palavra de que foi efetuada a cura. Eles conheciam a lei e sabiam o que sua ordem significava. Assim, creram que a cura já lhes fora concedida antes de experimentá-la, e ela se manifestou enquanto eles agiam pela fé. Jonas agiu de modo semelhante. Ele creu antes de ver o seu livramento. Chamando as aparências de vaidades vãs, ofereceu sacrifícios de ações de graças, enquanto ainda estava no ventre do peixe. Funcionou. Milhares de pessoas não recebem aquilo que pedem a Deus, porque estão enxergando a bênção como algo futuro. Isso é apenas uma expressão de esperança e não da fé, que recebe a bênção imediatamente. Se os dons de Deus para a alma e para o corpo fossem apenas dons prometidos, teríamos de esperar que aquele que prometeu cumprisse sua palavra. A responsabilidade, assim, estaria unicamente sobre ele. No entanto, todas as bênçãos do Senhor, além de prometidas, são oferecidas a nós. Portanto, precisam ser aceitas, e a responsabilidade pela recepção delas é nossa. Isso isenta Deus de toda a responsabilidade por qualquer fracasso de nossa parte na obtenção de suas promessas. A razão pela qual você não foi salvo antes deve-se unicamente ao fato de você não ter se apossado daquilo que Deus providenciou e lhe ofereceu. O Senhor não estava fazendo você esperar, você que o fez esperar. Alguns dizem: o Senhor me curará no tempo oportuno. Isso é apenas esperança e não fé. A fé se apossa hoje daquilo que Deus oferece.